Homem com carência afetiva da mãe. O menino que cresceu sem o afeto materno carrega uma ferida emocional profunda relacionada à sensação de não ter sido acolhido, amado ou nutrido emocionalmente por aquela que, simbolicamente, representa o amor incondicional e o acolhimento primário. Essa carência gera insegurança emocional, dificuldade de entrega afetiva e busca inconsciente por compensações nos relacionamentos e na vida adulta. Carência afetiva materna na adolescência e na juventude. Durante a adolescência e início da vida adulta, a ferida da ausência materna costuma ficar mais evidente. É uma fase em que o jovem começa a buscar pertencimento, validação e conexão afetiva, exatamente os pontos onde existe uma lacuna emocional. Sem consciência disso, ele passa a reagir à vida, especialmente às relações com mulheres, a partir dessa ferida. E diante de situações como rejeição, frustração ou insegurança, tende a oscilar entre dois extremos. São eles: 1. Endurecimento e defesa, raiva projetada. Quando sente rejeição, como o não de uma garota, falta de interesse ou indiferença, ele pode reagir com fechamento emocional e até agressividade. Finge que não se importa, tanto faz. Desvaloriza a garota, nem era tudo isso. Pode se tornar frio, sarcástico ou até hostil. Evita se expor emocionalmente novamente. Cria uma identidade de autossuficiência, não preciso de ninguém. Por trás disso existe uma dor antiga sendo reativada, a sensação de não ter sido escolhido, visto ou amado. Mas em vez de sentir essa dor, ele a transforma em defesa. Nesse extremo, ele prefere rejeitar antes de ser rejeitado. 2. Carência e busca por validação, dependência emocional. No outro polo, a rejeição ativa um medo profundo de abandono e ele reage tentando compensar. Insiste mesmo quando não há reciprocidade. Idealiza a garota rapidamente, fica ansioso por respostas, atenção e aprovação, se molda para agradar e não perder o vínculo. Sofre intensamente com rejeições simples. Aqui a rejeição não é apenas sobre aquela garota, ela toca diretamente na ferida de não ter sido amado como precisava. Nesse extremo, ele tenta conquistar o amor que sente que faltou. Na adolescência e juventude, o homem com carência materna não está apenas vivendo experiências, ele está reagindo a uma dor antiga que ainda não foi compreendida. Por isso, oscila entre se fechar para não sentir ou se entregar demais para não perder. Mas com consciência, ele pode sair desses extremos e aprender a se relacionar com mais equilíbrio, verdade e maturidade emocional. Os dois extremos do comportamento. Essa ferida costuma se manifestar em dois polos opostos, e muitas vezes o homem oscila entre eles. 1. Projeção da raiva oculta da mãe. Aqui, a dor não reconhecida se transforma em resistência e defesa. Torna-se frio, crítico ou distante, desvaloriza sentimentos da parceira, reage com irritação, ironia ou silêncio. Fica constantemente na defensiva. Descarrega frustrações externas dentro do relacionamento. Nesse extremo, ele não vê a parceira como alguém para amar, mas inconscientemente como alguém contra quem precisa se proteger. 2. Carência emocional e busca pela mãe na esposa. No outro polo, aparece a necessidade profunda de ser cuidado. Busca amor incondicional e constante validação. Torna-se dependente emocionalmente. Idealiza a parceira ou cria expectativas irreais. Tem medo intenso de abandono. Pode se anular para não perder o vínculo. Aqui,
Ele não se relaciona com a esposa como parceira, mas como alguém que deve preencher o vazio que ficou da mãe. Comportamentos comuns, além dos extremos. Dificuldade de identificar e expressar emoções, sensibilidade elevada à rejeição, tendência à comparação e baixa autoestima, necessidade de controle em relações, ciúmes ou insegurança constante, dificuldade em confiar, busca por aprovação externa, status, aparência, conquistas, tendência a vícios emocionais, atenção, validação, intensidade. Mecanismos de defesa. Autossuficiência forçada. Cria uma armadura emocional, como por exemplo, não preciso de ninguém. Distanciamento emocional. Repete o padrão de ausência, evita a profundidade. Intelectualização. Racionaliza sentimentos para não senti-los. Autoabandono. Ignora suas próprias necessidades emocionais, tem dificuldade de cuidar de si mesmo. Padrões repetitivos. Escolhe pessoas indisponíveis. Quando isso chega no casamento? Se essa ferida não é curada, ela inevitavelmente aparece na relação. Dois papéis inconscientes manifestam-se. Primeiro, a esposa vira alvo da dor, raiva projetada. Ele reage de forma desproporcional. Interpreta pedidos como cobrança. Fica defensivo ao ser confrontado. Invalida sentimentos. Você exagera. Descarrega frustrações nela. Tem dificuldade de reconhecer erros. Segundo, a esposa vira mãe emocional, carência. Ele espera acolhimento constante, ou seja, espera da esposa o que nunca recebeu da mãe. Cobra atenção e validação, depende emocionalmente, não sustenta a autonomia afetiva. A esposa, então, é colocada em um lugar que não é dela, o de reparar uma dor antiga. E isso desgasta, porque nenhuma relação saudável se sustenta quando um tenta ser mãe e o outro reage como filho ferido. Em ambos os casos, a relação perde o equilíbrio. A esposa deixa de ser parceira e vira compensação emocional. A dinâmica silenciosa no casamento. Quando faltou presença na infância, ele aprende a viver na superfície. No relacionamento, isso se repete. A rotina substitui a conexão. A presença física não vira presença emocional. A esposa sente falta de ser vista. Ele acredita que está fazendo o suficiente. Ela tenta se aproximar. Ele se afasta, ou cobra mais. E aos poucos, a relação vai se desgastando em silêncio. Além dos relacionamentos, impacto na vida. Essa dinâmica também aparece em outras áreas. Diante de fracassos ou críticas, ou se fecha e desiste, não sou bom mesmo, ou reage com arrogância e negação, ninguém entende meu valor. Diante dos desafios, evita por medo de falhar. Se cobra excessivamente para provar valor. Diante de amizades, ou se apega demais, ou mantém distância emocional. A raiz de tudo. No fundo, existe uma pergunta silenciosa guiando suas reações. Eu sou digno de ser amado? Como essa resposta não foi construída de forma segura na infância, ele tenta encontrá-la fora, nas pessoas, nas conquistas, na aprovação. Mas nenhuma validação externa sustenta uma ferida interna. Caminhos de cura. A virada começa quando ele percebe que a rejeição atual não é a dor original. Nem toda mulher vai rejeitá-lo como ele imagina, e principalmente que o valor dele não depende da aprovação externa.
A cura não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo de consciência, responsabilidade emocional e reconstrução interna. Como, por exemplo, 1. Reconhecer a dor da infância. O primeiro passo é parar de negar ou minimizar o que viveu. Reconhecer que houve ausência emocional não é vitimismo, é honestidade emocional. É importante conseguir nomear o que faltou: acolhimento, presença, afeto, validação, escuta emocional. Enquanto a dor permanece inconsciente, ela continua controlando comportamentos. 2. Separar o passado do presente. Muitos homens ainda reagem às mulheres atuais como se estivessem reagindo à própria mãe. A cura começa quando ele entende que sua parceira não é sua mãe. Relacionamentos atuais não precisam repetir o passado. Nem toda frustração é abandono. O presente só pode ser vivido com maturidade quando deixa de ser confundido com a infância. 3. Desenvolver autocuidado emocional. Quem não recebeu acolhimento precisa aprender a construir isso dentro de si. Isso inclui aprender a se ouvir, validar as próprias emoções, respeitar os próprios limites, criar segurança emocional interna. Autocuidado emocional é parar de buscar fora aquilo que precisa começar dentro. 4. Aprender a sentir, não apenas reagir. Muitos homens aprenderam a transformar tristeza em raiva, medo em controle e vulnerabilidade em frieza. Por isso, é essencial desenvolver consciência emocional, identificar o que sente antes de agir, perceber gatilhos emocionais, praticar pausas antes de respostas impulsivas. Nem toda emoção precisa virar reação. 5. Trabalhar a vulnerabilidade com consciência. Ser vulnerável não é ser fraco, é aprender a expressar sentimentos sem vergonha, pedir apoio sem dependência emocional, comunicar dores sem agressividade ou fechamento. A verdadeira força emocional não está em esconder sentimentos, mas em saber lidar com eles com maturidade. 6. Buscar ferramentas de cura. Algumas feridas precisam de apoio consciente para serem transformadas. Ferramentas importantes nesse processo: terapia, meditação, escrita emocional, respiração consciente, práticas corporais e somáticas, autoconhecimento profundo. Curar não é apenas entender intelectualmente a dor, é permitir que o corpo e as emoções também processem o que foi vivido. 7. Assumir responsabilidade emocional. Um dos passos mais importantes é parar de culpar os outros pelas próprias feridas. Sentir dor é humano, mas agir machucando os outros é uma escolha que precisa ser responsabilizada. Curar não é encontrar culpados, é assumir responsabilidade pela própria transformação. Aprender a lidar com emoções, desenvolver autocuidado e construir uma identidade própria são passos essenciais para sair dos extremos da carência e da defesa emocional. A cura acontece quando ele deixa de buscar no outro a reparação da infância e começa, conscientemente, a se tornar aquilo que um dia precisou receber. Para quem se relaciona com esse homem, não tente curá-lo. Isso não é seu papel. Estabeleça limites claros. Observe padrões, não promessas. Cuide da sua própria saúde emocional. Pergunte-se: estou aqui por amor ou por carência também? Sobre permanecer ou soltar. Existem relações que continuam não por amor, mas por medo do vazio. Crescer emocionalmente é reconhecer quando algo já não faz sentido. Nem toda permanência é amor, às vezes é apego. E soltar, muitas vezes, é um ato de coragem.
Reflexão final. Uma pessoa criada no amor e outra na sobrevivência não enxergam o mundo da mesma forma. Uma confia, a outra se protege. Nenhuma está errada, mas ambas precisam de consciência para se encontrar. Porque no fim, porque pessoas feridas repetem padrões, mas pessoas conscientes transformam.